Boa tarde, terceiro A, chegamos ao final de mais uma semana de atividades. Hoje vamos dar continuidade, lembrando sempre que a nossa primeira atividade do dia é sempre assistir as aulas pelo centro de mídias, ou pelo aplicativo, ou pela televisão. Hoje é São Paulo, dia 3 de julho de 2020. E vamos iniciar pela nossa atividade de português. Hoje a nossa atividade de português vale nota. Lembra, a Pro sempre avisa antes, algumas atividades, a Pro escolhe algumas para que a Pro possa avaliar e dar uma nota. Hoje vai ser a de português, onde vocês vão escrever o final do conto João e o Pé de Feijão. Eu vou mandar um áudio para vocês contando a história completa. E aí eu vou enviar essa folhinha para vocês, onde tem só um pedacinho da história, quase no final. Lembrando que não precisa imprimir nada, tá? Basta copiar esse trecho no caderno e aí vocês vão contar o restante da história, certo? Vou fazer... Joãozinho e sua mãe moravam numa pequena casa num bosque. Seu pai era um homem rico, até o dia em que um gigante malvado roubou dele a harpa mágica e a galinha dos ovos de ouro. Morreu pobre. A mãe do menino necessitou, então, vender sua única vaca para comprar comida. Quando Joãozinho levava o animal para o mercado, um homem lhe disse: "Quer trocar essa vaca por feijão mágico, meu menino?" Joãozinho quis. "Ah, não! Mas que tolice, meu filho!" exclamou a mãe ao saber da troca. No mesmo instante, irritada, ela jogou os grãos pela janela. Abatido e triste, o menino adormeceu. Na manhã seguinte, ele viu em frente à sua janela um enorme pé de feijão, tão alto, mas tão alto, que já alcançava as nuvens do céu. João se pôs então a subir pelo tronco. Já estava quase cansado quando, acima de uma nuvem, avistou um grande castelo. A porta do castelo estava aberta e ele entrou. Caminhou por salas e corredores vazios até que enxergou o gigante sentado à mesa. Ao lado dele estava a galinha e a harpa dourada de seu pai. O menino se escondeu atrás de uma porta e ficou só observando tudo. "Vamos, galinha, ponha um ovo", ordenou o gigante. E a galinha pôs um ovo de ouro. "Agora a harpa, toque", disse o gigante a um instrumento. A harpa iniciou uma melodia suave e o homenzarrão adormeceu. Joãozinho, então, em silêncio, pegou a galinha e a harpa e fugiu para o pé de feijão. Mas a harpa era encantada e, ao ver-se assim carregada, gritou: "Senhor, senhor, senhor!" O gigante acordou, saiu em perseguição do pequeno e o seguiu na descida pelo pé de feijão. Mas por causa do seu tamanho, não tinha a agilidade de João e demorou muito a descer. Com isso, deu tempo para Joãozinho pegar lá embaixo um machado e cortar o tronco do pé de feijão. O gigante tombou lá do alto e não acordou nunca mais. Daquele dia em diante, Joãozinho e sua mãe, que não eram mais pobres, viveram felizes para sempre. A galinha punha ovos de ouro e a harpa tocava as mais raras melodias. Então, depois que eu ouvir quantas vezes forem necessárias a história, que eu já sei como que acontece, eu vou escrever o final a partir do ponto que eu coloquei aí. Então, escrevi o final da história, lembrando da ortografia correta, pontuação, lembrando de iniciar com parágrafo, letra maiúscula, tudo certinho, tá bom? E em matemática, nós vamos usar primeiro o nosso livro do EMAI, vamos fazer a página 60, eu vou estar fazendo aqui a leitura junto com vocês. Página 60, sequência 11, atividade 11.1. Você já ouviu falar em dobro de um número? Sabe calculá-lo? Preencha o quadro e comente o que você observa nos números da coluna dobro do número. O dobro é quando nós multiplicamos um número por 2, ou somamos esse mesmo número 2 vezes. Então, o dobro do número 1 é 2, porque 1 mais 1 é 2.
O dobro do número 2 é 4, porque 2 mais 2 é 4. Então, o dobro do número 3 vai ser 6, porque 3 mais 3 é 6. O dobro do número 4 vai ser 8, porque 4 mais 4 é igual a 8. E assim por diante, vocês vão preencher toda a coluna. Já na coluna 2, nós temos... Você também já ouviu falar em metade? Sabe calculá-la? Preencha o quadro. O dobro nós vamos multiplicar por 2. E a metade nós vamos dividir por 2, ou seja, dividir o mesmo tanto para ambos os lados. Então, se nós dividirmos o número 2, vai ser 1 por 1, 1 e 1, que é a metade. E o 4? 2, porque 2 e 2 são 4. E a metade de 6? 3, porque 3 e 3 são 6. E a metade de 8? 4, porque 4 e 4 são 8, certo? Primeiro, vamos entender sobre o dobro. O dobro é, por exemplo, eu tenho um lápis. E aí, eu digo que Mariana tem o dobro, ou seja, ela tem 2. O dobro é quando nós multiplicamos por 2. Então, 1 vezes 2 é igual a 2. E se eu tiver 3? Eu tenho 3 lápis e aí eu digo que Mariana tem o dobro. Se Mariana tem o dobro, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, Mariana vai ter 6. O dobro de 3 é 6. Então, para nós sabermos o dobro, nós precisamos multiplicar por 2. Então, 3 vezes 2 é igual a 6, certo? E a metade? Como funciona a metade? Vamos lá. Eu tenho 2 lápis. Qual que é a metade de 2? Metade de 2 é 1. 1 para cá e 1 para lá. Nós dividimos, certo? No dobro, nós multiplicamos. Na metade, nós dividimos. E a metade de 4? Quanto é a metade de 4? Vamos dividir, ó. 1 para cá, mais 1 para cá, 1 para cá e 1 para cá. Fica 2. Então, a metade de 4 é 2. Se no dobro nós multiplicamos por 2, na metade nós vamos dividir por 2, certo? E a metade de 6? A metade de 6 é 3. Então, 3 e 3. Tem que dar a mesma quantidade, tá vendo? Dos dois lados, quando nós fazemos a metade. Metade quer dizer dividir igualmente, tá bom? Depois, no nosso livro do EMAI, nós vamos usar o nosso livro de matemática. Nós vamos fazer a página 52 e 53. Vou estar fazendo a leitura explicando aqui para vocês como deve ser feita a atividade. Então, vamos lá. Na página 52, nós temos os soldados de Marcos. Marcos gosta de brincar de enfileirar soldados. Veja só. Responda. Quantos são soldados em cada fileira horizontal? Então, lembra que nós já aprendemos? Fileira é assim, ó, horizontal. Então, uma fileira, 2 fileiras, certo? E quantos são os soldados em cada coluna? Coluna é vertical, então nós vamos contar de assim, certo? Tá? Quantos são os soldados no total? Então, tudo aqui. De que forma Marcos pode organizar os soldados, mantendo quantidades iguais nas fileiras e nas colunas, sem mudar o total de soldados? Faça um desenho mostrando a sua resposta. Então, vocês vão desenhar essa mesma quantidade de soldados, mas de que outra forma o Marcos poderia organizar estes soldadinhos? E por último, Marcos organizou os seus super-heróis em 4 fileiras e 4 colunas. Quantos super-heróis ele tem? Podem desenhar também, se for necessário, para contar, tá bom? Na página 53, nós temos uma atividade parecida com a do EMAI. Então, dobro e triplo. Você já ouviu falar nas palavras dobro e triplo? Quando multiplicamos um número por 2, ou seja, qualquer número vezes 2, encontramos o seu dobro. E se multiplicamos um número por 3, achamos o seu triplo, certo?
E aí tem alguns cálculos para vocês fazerem, ou o dobro ou o triplo. Então, dobro vezes 2, triplo vezes 3. Por hoje é só, meus amores. Como sugestão de leitura, eu deixo para vocês aí o livro A Bela Adormecida, tá bom? Um beijo e até a próxima.